Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Uías. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, nos encontramos aqui, Jesus misericordioso, para dizer e clamar: Jesus misericordioso, trazei paz e harmonia em nossos lares. Vamos falar com mais convicção? Jesus misericordioso, trazei paz e harmonia em nossos lares. Queridos filhos, nós estamos na segunda etapa do Advento. E esta segunda etapa, dia 17, nos faz olhar com maior atenção, com olhar fixo, na primeira vinda do Cristo, a primeira que se dá em Belém, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na liturgia, depois do Magnífica, na liturgia não é só dos padres, mas da igreja, que mais os padres rezam, religiosos, religiosas, começa os famosos Os, mas não de Maria. Depois do Magnífico se reza as maravilhas de Deus operada na história em vista de Jesus Cristo, mas tudo um voltar-se para Jesus. E hoje é importante observar que nós estamos no livro de Mateus. Mateus tem uma característica: ele escreve para o povo de Israel, para os judeus. Portanto, pessoas que melhor do que qualquer outro povo conhece o Antigo Testamento, que sabe da história da salvação.
E por escrever a este povo, ele escreve de uma forma muito particular, começando como, por exemplo, a genealogia, citando os avós, bisavós, tataravós e assim por diante, até o início da criação. Para o judeu, esses nomes que vocês leram, que vocês ouviram, que foi proclamado, eram nomes comuns. Da mesma forma que hoje, se nós ouvimos nomes de astros de Hollywood, a pessoa sabe quem é. Mas, para o povo judeu, esses nomes citados, que parecem um pouco maçante, para eles era claro. Falou o nome, ele sabe a história. Mateus, ele tem, nos 4 evangelhos, ele é representado como o homem. Cada evangelista tem uma representação. E por quê? Porque ele começa com a genealogia do homem Jesus Cristo. São particularidades de Mateus. Mas o que se quer com essa genealogia? Existem muitos elementos. Um próprio elemento Mateus nos dá. São Mateus sobre as 14 gerações antes do exílio, as 14 depois do exílio, as 3 gerações de 14, mas não é a isso que vou me ater. Hoje, nós somos chamados como liturgia, parar. Isso mesmo, parar e olhar para a história. O que olhar? É impressionante observarmos como começou lá a origem de Jesus Cristo. O objetivo de todo o evangelho é Jesus Cristo. O objetivo dos apóstolos, Jesus Cristo. O objetivo da missão da igreja, Jesus Cristo. A razão de nossa fé, Jesus Cristo. Mas este homem tem história. E por isso o resgate da genealogia. Segundo, mostrar lá do início, quando Deus criou, que Cristo já estava pensado. Nos planos de Deus, a encarnação, Jesus já existia, a encarnação era pensada. Mas também é um olhar para a história do Antigo Testamento e o que ver. Se nós formos honestos, muitos nomes aqui citados na genealogia são de pessoas santas, mas alguns nomes são de pecadores e pecadões feios. Mas então por que foram citados? Exatamente para mostrar isso. A história do povo de Deus é uma história da busca de Deus de resgatar o seu povo. É uma aliança que Deus fez. Não é o povo que se elege ser o povo de Deus, mas Deus os escolhe. É para que eu e você, vendo a história do Antigo Testamento, vendo a história do povo eleito, possamos olhar a nossa própria história. Uma história da fidelidade de Deus, uma história profunda da graça de Deus no Antigo Testamento, um povo cabeça dura, de um povo que renegou Deus, tanto que foram para o exílio, um povo que negou Deus, que caíram, que adoraram ídolos, mas ao mesmo tempo um Deus fiel. E essa fidelidade de Deus sempre esteve presente. O povo negou Deus, mas Deus nunca negou o povo. O povo pecou, mas Deus sempre os resgatou. Meus irmãos, não é assim comigo e com você? Não é assim a história da igreja? Não é assim que nós vivemos uma história da graça e do pecado humano? De um Deus que não desiste. Antes de Jesus, agora nesse tempo da igreja, mas a nossa vida é assim. É impressionante, meus irmãos.
perceber que até pessoas um tanto pecadoras, Deus se valeu destas pessoas, até citadas ali, mulheres que foram guerreiras, não para estimular a guerra, mas para mostrar como Deus se vale de tudo. Isso é bonito de perceber. Deus se vale de tudo para tentar salvar o ser humano. Deus, por exemplo, se valeu dessa pandemia para resgatar a muitos. Por exemplo, eu canso de ouvir no rádio pessoas que disseram: eu passei pela Covid, eu me tornei uma pessoa mais religiosa. Minha família passou por isso. Foi o nosso encontro com Deus. Não é que Deus mandou, não é que Deus quer o sofrimento, mas aquilo que às vezes é o nosso deserto momentâneo, é depois um lindo jardim em Deus. Por isso essa genealogia de Jesus tem este propósito, para que eu e você, e para que a humanidade hoje, possamos tomar consciência do quanto necessitamos da graça de Deus, nas nossas quedas, nas nossas fraquezas, e quando cometermos o pecado, jamais pensarmos que Deus não é capaz de nos perdoar. Olha quantas vezes nessa genealogia de Jesus, Deus perdoou, Deus reconsiderou, pela boca dos profetas, pela boca dos patriarcas. Quanto Deus, às vezes, no Antigo Testamento, Deus estava disposto a punir, caso de Nínive, e porque o povo mudou, voltou atrás. Sofonias, estavam prestes à destruição, e Deus reconsiderou. É assim, meus irmãos, a história da humanidade é um dia a dia, é um passo a passo da fidelidade de Deus, da graça de Deus para nos tirar do pecado. É um parar. Assim como a história do Antigo Testamento chegou em Jesus Cristo, nós estamos numa outra fase, dia a dia, percorrendo, caminhando em direção a Jesus Cristo. De não termos vergonha, de pedir perdão a Deus, de suplicarmos a graça de Deus e pedir: Senhor, que eu não me sinta feliz se não for nos braços de Deus. Ora, isso não é misericórdia de Deus? Não é exatamente isso? Se nós estamos aqui neste santuário falando e clamando a misericórdia do Senhor, não é essa misericórdia que estamos pedindo para que Deus use de misericórdia para com a humanidade nesta geração? Use de misericórdia para com a igreja, use de misericórdia para conosco, sabendo que a misericórdia de Deus nos vem pelas 5 chagas de Jesus. Hoje, também a igreja reserva dia de São Lázaro, pouco falado devido à grande festividade, mas um amigo de Jesus. Ele que era irmão de Marta e Maria, o homem de 2 túmulos, como alguns gostavam de dizer. Por que 2 túmulos? Porque foi enterrado, reanimado, morreu de novo. Mas um homem que foi amado pelo Senhor. E se Jesus o amou, é porque ele era puro. Acolhia, ele e sua família acolhia nosso Senhor, a ponto de Lázaro se tornar um sinal da messianidade do Cristo. Hoje também celebramos 85 anos do Papa Francisco. Ele que nasceu em Buenos Aires,
1936. Há poucos dias, no último dia 13, completou 51 anos de padre. Tive o privilégio, vocês estão vendo a foto, de estar com ele, quando ele gravou uma mensagem para a obra Evangelizar é Preciso. E no conclave foi proclamado Papa e optou pela primeira vez com o nome de Francisco, para lembrar os pobres. Completa hoje 85 anos. Que as nossas orações seja para que ele continue sendo esse homem iluminado, simples, despojado, mas um profeta nos nossos tempos. Que ele continue tendo saúde, discernimento. Este homem que conquista católicos e não católicos pela autenticidade, retidão e um espírito de diálogo e de caridade. Tudo isso, meus irmãos, é um olhar para a história do passado, do presente e do futuro, e ter uma certeza que o Cristo caminha conosco. Um último detalhe, me referindo à genealogia de nosso Senhor, que não quero deixar de falar. Se nós observarmos, quando proclamado este texto, sempre foi dito assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Falando mais perto, depois ainda diz, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Jacó gerou José, esposo de Maria, e não diz, José gerou Jesus. Mateus deixa muito claro, Jacó gerou José, mas José não gerou Jesus. Ele foi pai adotivo de Jesus. Já no início do Evangelho, ele começa a nos lembrar, o nascimento de Jesus foi obra de Deus, pela ação do Espírito Santo, e não obra humana. Amém.